Seja muito bem-vindo ao programa consultório desta terça-feira. Convido-o a ficar desse lado connosco até bem perto das 15h30. Nessa altura viajamos ao encontro do Viver Aqui com a Catarina Amorim. Vamos saber quais são os assuntos em destaque do programa nesta tarde de terça-feira. Até lá, há várias patologias que vamos conhecer. 2 especialidades estão então garantidas para hoje. Oftalmologia, também medicina dentária. E já sabe que aqui em direto tem a oportunidade de esclarecer todas as suas questões, precisamente relacionadas com estas 2 especialidades. 22508-3297 é o número de telefone que pode marcar a partir deste momento para se inscrever ou também entrar em contacto connosco, escrevendo a sua pergunta, partilhar connosco o seu caso e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. E começamos precisamente com oftalmologia. Vamos falar das doenças da retina que afetam milhares de portugueses, a DMI e também a retinopatia diabética. É por isso nossa convidada a professora doutora Bernadette Pessoa, médica oftalmologista, a quem agradeço a presença. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco, é um gosto mais uma vez recebê-la. Portanto, estamos aqui a falar de doenças da retina que afetam milhares de portugueses e que são responsáveis por muitos casos de cegueira. Chama-me a atenção que podiam ser evitados. Exatamente. Estas doenças são extremamente prevalentes em diferentes faixas etárias e grupos de pessoas. A retinopatia diabética afeta mais, é responsável pela perda de visão nas pessoas em idade ativa, é a principal responsável por isso nessa faixa etária, e a DMI afeta no mesmo sentido a visão e é a principal responsável por perda de visão na faixa etária mais acima dos 50 anos, mas ambas podem ser evitáveis se forem, do ponto de vista de gravidade, se forem diagnosticadas e tratadas precocemente. Ora, vamos conhecer cada uma delas ao pormenor, mas aqui importa também reforçar a ideia de que todas as pessoas devem visitar o seu médico oftalmologista de forma regular, não é? Sim. E a partir de uma determinada idade é ainda mais obrigatório. Sim. Relativamente à retinopatia diabética, ela é extremamente prevalente. Nós temos 7,7 milhões, estima-se, de diabéticos em Portugal. Cerca de 1 milhão com retinopatia diabética, cerca de 100 mil pessoas com patologia que pode vir a desencadear cegueira, já a patologia mais avançada, como é o caso do edema macular diabético, e por isso é que é difícil abranger todos estes 7 milhões, quase 8 milhões de pessoas com diabetes para fazer rastreios, mas é essencial e existem programas de rastreios para esta população. Sabe-se que se a doença for diagnosticada e tratada precocemente, podemos ter 90% de sucesso em relação à progressão e ao tratamento da doença versus 10% e aos custos do tratamento da própria doença, para além da questão clínica de que falei. Em todo caso, qualquer diabético, o diabetes tipo 1, deve ser avaliado por oftalmologia pelo menos 5 anos após o diagnóstico da doença, porque normalmente eles sabem que são diabéticos numa fase muito inicial, pelos sintomas da própria doença nesse tipo de diabéticos. O diabético tipo 2 muitas vezes não sabe que é diabético, a doença não se manifesta de forma tão evidente e por isso todos os diabéticos devem ser vistos tipo 2 na altura do diagnóstico, porque não se sabe até quando é que a doença já estava instalada ou não. Pode até ser assintomática numa fase inicial? Sim, geralmente é assintomática, mesmo até formas mais graves já e avançadas da doença. Este é o grande problema da retinopatia diabética. É silenciosa numa fase inicial e daí a importância do rastreio desta doença, por ser assintomática numa fase em que ela já pode ser bastante significativa e avançada. E no caso então de se confirmar o diagnóstico, o que é que o exame consegue mostrar ao médico oftalmologista? O exame ocular, em relação à retinopatia diabética, podemos fazer inclusivamente um diagnóstico de diabetes através dos olhos. Exatamente. O contrário, não é? O contrário. Acontece. Infelizmente, não é frequente, felizmente, mas infelizmente às vezes acontece. E a observação do fundo ocular são lesões, dá origem ao diagnóstico da doença através de lesões da retina, que são muito típicas, e que se nós as encontrarmos mais precocemente, podemos fazer tratamentos muito mais ligeiros e eficazes, com muito menor sobrecarga para o doente, mesmo para as próprias instituições hospitalares, etc., do que se vamos fazer uma abordagem já numa fase sintomática e mais avançada.
Mas, portanto, a doença controlada, que também a diabetes por si tem que estar controlada, não leva então à cegueira ou perda de visão, se assim for, e diagnosticada de forma precoce, Sim, não é? essa é a base, tratar a doença, a diabetes, é importante tratar a diabetes e é a forma mais eficaz de controlarmos não só a doença ocular, mas também as doenças que afetam os outros órgãos e sistemas. E daí, a própria doença ocular é influenciada pelas doenças dos outros órgãos, pela doença cardiovascular, pelo mau controle metabólico, por exemplo. É dificultado, inclusivamente, o tratamento da própria doença, porque os doentes, como eu disse, a maior parte deles estão em idade ativa, têm que faltar aos seus trabalhos para depois poder aceder aos tratamentos, e depois têm várias áreas que precisam de ser tratadas, e isso também é mais uma dificuldade. Têm muitas vezes que ser acompanhados por familiares às consultas e aos tratamentos. Os tratamentos são muito caros, sobretudo em fases mais avançadas da doença, particularmente na área da oftalmologia. E em que consiste o tratamento? Numa fase mais inicial, podemos ponderar para a situação, depende do tipo de doença. Há duas formas, das formas mais avançadas de diabetes, que resultam da lesão vascular decorrente da hiperglicemia, que levam à lesão dos vasos, à isquemia, à falta de perfusão de circulação, sobretudo das áreas mais periféricas da retina, que é uma estrutura que é essencial para nós vermos, sobretudo a parte central da retina. Mas, em todo caso, a perfusão de toda a retina afeta também a parte central e a saúde da retina como um todo. E a má perfusão pode ser tratada e dá origem, portanto, a um processo de neovascularização no sentido de tentar compensar essa má perfusão, que leva a uma das fases mais avançadas da retina, que é a retinopatia diabética proliferativa, e aí o laser tem, de facto, um papel muito importante e às vezes até o aplicamos antes de se desenvolver a doença mais avançada de forma profilaticamente. A outra forma avançada da doença de visão neste tipo de doentes é o edema macular diabético. E o tratamento gold standard na atualidade passa por injeções intravítreas frequentes, recorrentes, é uma doença crónica, os fármacos são extremamente caros e depois, quanto mais avançada for a doença, quanto mais tardiamente for diagnosticada e tratada, mais difícil é controlar, porque a doença demora anos a instalar-se e provavelmente vai demorar depois anos a tentar controlar-se, se é que conseguimos algumas vezes, às vezes não é fácil. Portanto, a melhor mensagem é esta, então, ter a diabetes controlada e também marcar consultas de forma regular com o seu médico oftalmologista. Mas se, por um lado, a retinopatia diabética está associada a classes, faixas etárias mais jovens, pode acontecer, a DMI é o contrário, só a partir dos 50, 55 é que é mais frequente, não é? Sim, e é também uma doença extremamente incapacitante, como eu disse na apresentação, e ela vai se instalando também insidiosamente numa fase inicial e os doentes vão perdendo alguma capacidade visual, nomeadamente alguma dificuldade de leitura, e às vezes isso não é fácil de perceber, até pela própria idade e pela forma de se manifestarem e de acharem o que é normal e o que não é. E numa fase mais avançada da doença, lá está, e sobretudo se os doentes não estiverem avisados para isso, pode haver perdas de visão súbitas, mais aceleradas, habitualmente num dos olhos, e a procura imediata de avaliação e tratamento pelo parte do oftalmologista às vezes é essencial para conseguirmos atuar eficazmente, porque se for tardiamente, nesse tipo de doença é irreversível. Claro, e eu dizia o contrário, mas 55 também estamos a falar de uma pessoa muito jovem. Sim, mas habitualmente é ainda um bocadinho mais à frente, claro. mas a partir daí deve ser tentado o diagnóstico, claro. e é a partir daí que nós aconselhamos uma avaliação anual, porque há doentes em que a doença aparece um bocadinho mais cedo, embora de facto a grande maioria acabe por ter as formas mais avançadas já mais tardiamente. E neste caso, o sintoma principal que leva a pessoa ao médico oftalmologista é a perda de visão súbita ou há outros sinais? Habitualmente também? Sim, ou vão por rotina, como deveria ser, ou vão por esse motivo e às vezes deixam atrasar o diagnóstico da doença, ou porque estão à espera de uma consulta, ou
ou porque acham que pode vir a passar a doença sem algum tipo de tratamento, que será passageiro, mas o doente habitualmente queixa-se de uma deformação da imagem central, de manchas no campo visual, e isso vai de facto afetar a visão central, que é a que nos permite escrever, que nos permite ver, de reconhecer as pessoas e ter uma vida de relação e social e do dia-a-dia normal. Isso pode ficar, de facto, comprometido. Até reconhecer um rosto pode ser difícil com esta doença. Sim, e a doença tratada numa fase inicial, isto é um processo de lesões da própria retina, em que ela é invadida por vasos, uma zona que habitualmente não tem vasos, e ela é invadida por vasos das camadas mais posteriores que estão atrás da retina, da coroide, e isso vai distorcer as camadas da retina. E basicamente o tratamento, o que faz, também com base em injeções neste momento, dessa forma avançada, que é mais tratável dentro das formas avançadas da degenerescência macular relacionada com a idade. Em todo o caso, essa regressão dos neovasos, quanto mais cedo acontecer, menor será a deformação de células que são células neuronais, são células que em que a lesão que possa acontecer muitas vezes é irreversível. E qual é a causa mais comum desta doença? Para além da idade ser aqui o fator de risco? É o fator de risco mais importante. Depois há alguns outros fatores, a questão alimentar, às vezes a má nutrição, o tabaco, a própria genética aqui é se calhar um dos fatores mais... Não sabemos exatamente, não há uma hereditariedade objetiva relacionada a esta doença, mas existe uma predisposição daquela pessoa para a ter. E de uma forma geral, Sra. Doutora, de facto estas ações de sensibilização são muito importantes e as pessoas têm mesmo isso em conta. Eu sei que durante a pandemia, claro, houve uma paragem e depois houve aqui uma corrida também aos médicos oftalmologistas, algo que já está a ficar normalizado, portanto, principalmente pessoas com diabetes já têm tido essas consultas de forma frequente. Mas sobretudo no período mais imediato, tivemos um recrudescimento de formas graves e avançadas que foi notório, foi de facto evidente. Claro, porque as pessoas mudaram muito tempo, não é? A ir ao médico e a confirmar então o diagnóstico. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Doutora, pela sua presença e por esta explicação. Vamos ouvir então agora os nossos telespectadores. Portanto, se ainda têm dúvidas relacionadas então com estas duas doenças, esta é a altura certa para participar e inscrever-se através do número do telefone 22 508 3297 ou também pode utilizar o nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para enviar a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho. Portanto, oftalmologia é então a especialidade deste primeiro bloco do consultório nesta tarde, terça-feira, aqui no Porto Canal. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e eu conto consigo daqui a uns minutinhos. Até já. Muito obrigada por continuar connosco aqui no consultório. Se só agora ligou o Porto Canal, estivemos aqui a conhecer duas doenças que são responsáveis, que afetam milhares de portugueses e são responsáveis por muitos casos de cegueira e até perda de visão. Portanto, agora, depois desta explicação, é a altura de abrirmos as portas do nosso consultório. Tem aqui a oportunidade de se inscrever e esclarecer as suas questões relacionadas com oftalmologia. Pode fazê-lo através do número do telefone 22 508 3297, também utilizar o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Doutora Professora Bernardete Pessoa, médica oftalmologista, continua connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora, por continuar connosco. É um gosto tê-la cá. Vamos ao encontro dos nossos telespectadores. Começamos precisamente com a Dona Fernanda Neves. Liga de Vozela e tem 60 anos. Seja bem-vinda ao consultório. Sim, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Pode fazer a sua questão. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Olha, é o seguinte, eu estou a ligar porque isto é assim, eu tenho 60 anos, eu tenho diabetes, foi-me diagnosticada há coisa de uns 2 anos e tenho outras patologias. Eu tenho problemas de visão já há muitos anos, aqueles problemas normais de miopia, astigmatismo e aquelas mais pequeninas coisas. Eu usei sempre óculos progressivos. Desta última vez, em maio, fui ao oftalmologista, ele fez uma consulta normal, correu tudo bem. Quando cheguei para a optometria, na ótica, a coisa complicou-se porque não conseguia haver um acerto e culpavam os meus tremores de não conseguirem fazer o acerto à minha visão. Eu noto que estou cada vez pior dos meus olhos, mesmo com óculos de perto e óculos de longe, um par de cada, porque não conseguiram acertar, e essa foi a opção. Acontece
que eu noto que dia para dia tenho que andar sempre com a lágrima artificial, mas não é o suficiente mesmo essa lágrima artificial, porque vejo sempre tudo sufocado, vejo sempre as moscas voantes, andam sempre aqui a incomodar-me, vejo sempre tudo sufocado, vai melhorando um bocadinho com os óculos de longe, os de perto não consigo adaptar-me tão bem a eles, mas noto que ela de dia para dia vai a piorar. Os meus diabetes têm estado controlados, não sei se será alguma coisa a ver com a diabetes ou não, porque eu só daqui por 5, 6 meses é que terei novamente consulta no oftalmologista, ou se terei que ir mais cedo ao oftalmologista. Muito bem. Muito obrigada, antes de mais, por esta explicação, Dona Fernanda. Com tantos pormenores, Sr. Doutor, é possível ajudar esta telespectadora? De facto, a visão pode ser influenciada por vários fatores. A transparência de meios vai-se perdendo com a idade. A telespectadora falou da questão do lacrimejo, que é uma das problemáticas também com a idade, é o olho seco. Falou dos corpos vítreos flutuantes, portanto, as moscas volantes, que também podem, dependendo do grau das mesmas, dificultar a visão. Podemos ter aqui algum componente de catarata, eventualmente, não conheço o caso. Claro. Podemos ter a própria diabetes a influenciar, não havendo lesões objetivas na retina, por exemplo, da mesma, as alterações metabólicas, se a diabetes estiver controlada, pode alterar a graduação da doente. Depois, obviamente, que há a questão da refração, dos óculos, que tem que estar bem enquadrada. Existe uma correção específica para a visão de longe e uma correção diferente e também específica para o perto. Tudo isto, às vezes, não é fácil de gerir. Mas de facto a diabetes pode influenciar, não consigo perceber pela chamada se é o caso ou não, mas uma glicemia mal controlada pode alterar, por exemplo, a graduação e pode ser mais um fator desconcertante aqui nesta questão. Ana Fernanda, quer fazer mais alguma pergunta? Sim, já agora só mais uma pergunta. Eu tenho meu marido com um problema crónico desde, segundo aqui o exame, uma coriordinopatia serosa central crónica. Sim. Que, portanto, ele umas vezes deixa de ver e outras vezes ele vê. É como que ponham ali uma coisa, o do olho esquerdo deixa de ver e o direito também já está um bocadinho afetado. Segundo aquilo que lhe disseram, esta doença não tem cura. É só controlar. Haverá algum tratamento para melhorar ou que possa retardar algum dos sintomas que ele tem? Sra. Doutora. Sim, a coriordinopatia central serosa é uma doença da retina também, que tem uma base retiniana, que é influenciada, um dos fatores que influencia a gestão e a evolução e os surtos que esta doença vai tendo é o stress. E muitas vezes os doentes vão tendo também vários episódios ao longo da vida decorrentes desse fator. A corticoterapia pode intensificar os surtos também da atividade desta doença. A idade, habitualmente ela aparece por volta dos 40 anos, homens, embora possa também acontecer nas mulheres, e se houver muitas recorrências desta doença, porque ela vai tendo, tipicamente, existe uma coleção de líquido subretinianamente, ou seja, um descolamento de retina central que depois autorregride, mesmo não fazendo nada passado algum tempo, daí as alterações que o marido desta senhora refere. Isto pode acontecer ciclicamente, tendo em conta estes fatores de risco que eu falei. Existem formas terapêuticas para evitar os surtos da doença, existem, a terapêutica fotodinâmica, nomeadamente, e quando a doença desencadeia um outro tipo de alteração, que é uma neovascularização coriorretiniana, à semelhança da DMI exudativa, daquela forma avançada que eu falei há pouco, o tratamento com injeções intravítreas também tem indicação, mas provavelmente não será o caso, senão já teria sido indicada esta hipótese terapêutica. Claro.
Olha, Fernanda Neves, muito obrigada pelo seu contacto, as melhoras para si e para o seu marido também. Muito e obrigada. foi um gosto ouvi-la. Corra tudo bem. Boa semana. Obrigada, as melhoras. Vamos agora ao encontro do Sr. Avelino Vieira, Liga de Sinfãs, tem 85 anos. Sr. Avelino, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde, estão bom? Olá, muito boa tarde, sim, estamos bem, obrigada, estamos a ouvi-lo, espero que o Sr. Avelino também esteja bem e queremos ajudá-lo. Mais ou menos. Olha, o meu problema é o seguinte, eu fui operado às duas vistas. Sim. Portanto, uma para há 5 anos e outra para há ano e meio. Essa que foi para há 5 anos, acontece o seguinte, a vista está baixa e anda ali umas moscas à volta que incomoda muito. E o Sr. Avelino já foi visto? Já foi observado por um médico oftalmologista depois destas queixas? Foi lá, recetou umas gotas, que aquilo é para a vista seca, mas não resultou nada. Muito bem. Sr. Doutora, vamos ouvir a Sra. Doutora, Sr. Avelino. Não tendo avaliado a situação objetivamente, presumo que a cirurgia tenha sido cataratas, não sei se foi o caso, mas quando se é... Foi? Tinha cataratas, tinha. Quando se faz este tipo de cirurgia, uma das causas mais frequentes de perda de visão de forma relativamente progressiva e mais ou menos tardiamente, depende dos casos, é a opacificação da cápsula posterior, onde assenta a lente que se coloca no final da cirurgia de catarata. E isso é de fácil resolução, faz-se laser na cápsula posterior, uma abertura, e a visão recupera, sendo essa uma das hipóteses pelo que o senhor me está a contar. Outra questão que ele dizia, fala também das moscas volantes, elas têm solução. Às vezes são efetivamente incapacitantes, decorrem da liquefação de uma gelatina que nós temos no segmento posterior do olho, que é o vítreo, que acontece com a idade e é acelerada também pela cirurgia de catarata, pela entrada de fluidos dentro do olho, e quando é incapacitante há sempre a possibilidade, não é regra ser necessário fazer isso pelo desconforto que provoca, mas em alguns casos, se for o caso, é possível tirar esta gelatina com uma vitrectomia e, portanto, é uma questão também a poder considerar, se for caso disso. Conseguimos ajudar, Sr. Avelino? Conseguir, mas já no outro dia estive a ver o programa e teve um médico que disse que era, por causa das moscas volantes, que era, portanto, limpar as lentes com raio laser. Todos os casos serão diferentes, sim, não é? As moscas volantes também se podem erradicar com laser, mas não é tão eficaz. A vitrectomia é a forma mais eficaz desde uma vez. São duas formas terapêuticas que têm prós e contras. A mais eficaz é a remoção da gelatina. O laser nem sempre é tão eficaz, mas é uma possibilidade, sim. E depois a própria cápsula, dependendo se for também pela opacificação da cápsula do cristalino, também se faz com o laser. Sr. Avelino, tenho de falar com o médico que o acompanha então sobre todas estas opções. Muito obrigada pelo seu contacto, as melhoras para si. Um grande beijinho. Obrigada. Obrigado, eu também. Boa semana. Muito obrigada, Sr. Avelino. Vamos agora ao encontro do Sr. Delito Machado, Liga de Santarém, tem 67 anos. Seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde. É o seguinte, doutora, eu estive internado no hospital e já tive alta e estou em casa com baixa médica. Acontece o seguinte, eu aos 45 anos fui operado a uma catarata, aos 45 anos de idade. Entretanto, passado 3 meses, colocaram um óculo, passado 3 meses retiraram o óculo. Portanto, viram que já tinha recuperado a visão, estava tudo bem, e felizmente não quis operar a outra vista, porque hoje estava pior. Então o que é que acontece? De lá para cá, através dos anos, fui notando que as vistas não estavam iguais. Havia sempre um problema qualquer na vista esquerda. E agora, ultimamente, houve uma redução de tal maneira que deixei de ver. E de que maneira? Apareceu primeiro como se fosse uma lanterna, de manhã a lavar a cara, faz como se fosse uma lanterna,
acende a luz, depois apaga. Depois de apagar fiquei com dificuldades na visão. E após o internamento, isso tudo, o que eu vejo é o seguinte, doutora, eu vejo através de uma garrafa e uma sombra. Por exemplo, eu se olhar para a televisão, eu não vejo a doutora, vejo uma nuvem, e a senhora ao lado também, a jornalista também. Não os vejo. Portanto, é essa a situação e mantenho-me assim. Felizmente tenho a vista direita, consigo ver, mas a esquerda não vejo nada. Só fiquei com uma dúvida, Sr. Delito. Todos estes sintomas são no olho que fez a cirurgia? Sim, sim. Sim? Ok. Sim, doutora, sim. Muito bem. Sr. Doutora? A avaliação, não sei se já foi avaliado por este motivo por algum oftalmologista. Sim, doutora. Já fui avaliado por um oftalmologista, sim. Porque, aliás, eu quando estive internado fiz 2 exames. Dizem que não tem nada, não é? E o que é certo eu continuo sem ver, doutora. Algum motivo haverá. Há várias causas de perda de visão, não é? Só vendo, mas todo o olho pode ter patologia que pode dar origem a uma perda de visão, mais, ou por aquilo que eu disse, por perda de transparência de meios, edema de córnea, por exemplo, relacionado com uma das complicações da cirurgia de catarata, ou a opacificação da cápsula posterior, um problema da retina, que eventualmente se esteja a desenvolver, tinha que se ver, ou a própria tensão ocular, uma série de motivos. Doutora, eu ando para gotas para tensão ocular. Também Sim. Pode ser um dos motivos, quando a hipertensão é muito, está um tempo acima do aconselhável, acima de um determinado valor, pode ela mesma levar a uma perda irreversível de visão, por exemplo, mas estamos a falar no abstrato, não é? Claro. Exato. Portanto, deveria o Sr. Delito, então, marcar uma nova consulta, Sim, não é? E tentar perceber o que é que se passa. Perceber o porquê de ver essas moscas. Tanto que eu, antes disto acontecer... Em relação à luz, falou a uma espécie de lanterna? Sim, doutora. Sentiu no olho, sentiu agora, ultimamente ou anteriormente? Sim, anteriormente, já antes quando deixei de ver, né? Foi há quanto tempo? Isto foi há um mês atrás, doutora. E já foi visto? Sim, foi visto. E o que é que lhe disseram? O que é que lhe disseram, Sr. Delito? Doutora, pronto, os exames não acusam nada, os exames de histologia não acusam nada, que isto está tudo normal. Né? Uhum. Eu antes estava a ser acompanhado por um médico que era de suspeita de glaucoma. E daí as gotas, doutora, porque eu vi a esquerda, tinha a tensão mais alta que a direita, mas o médico mesmo na altura tinha-me dito que a tensão, portanto, dizia-me o doutor naquela altura que a tensão normal era ter 21. Eu tinha 22 na esquerda, mas a direita estava normal, estava às 18, 18. Então passei a pôr agora a gota nas duas vistas. E foi assim, ainda hoje mantenho isso. Depois do internamento, e ainda hoje faço isso. Portanto, depende, de facto, em relação à atenção-alvo. A tensão 20 pode ser alto para um determinado olho e pode ser normal para outro. Isso não é igual para todas as pessoas. Em relação ao clarão, há patologias da retina e uma tração da gelatina vítrea sobre a retina pode dar origem a um clarão e é uma das... estou a falar disto até por uma questão de educação médica. Este tipo de sintomas é um sintoma que deve motivar uma ida à urgência porque pode originar uma lesão da retina, uma rasgadura, por exemplo, que dá origem a este fenómeno do relâmpago, dos flashes de luz, e que pode indiciar o aparecimento de uma rasgadura que, se é tratada no início, nessa mesma altura, com laser, no âmbito de uma urgência, podemos evitar, por exemplo, um descolamento de retina. Claro. Mas imagino que o senhor não tivesse isso, porque isso é fácil de diagnosticar pelo médico oftalmologista. Exato. Sr. Delito, as melhoras para si, muito obrigada pelo seu contacto e espero que corra tudo bem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. O que é certo, eu continuo sem ver, é só isso. Claro.
Tem toda a razão. Mas não deixem então de marcar uma nova consulta, não é? Para ter uma segunda opinião e perceber de facto. O que é que se passa. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Foi um gosto ouvi-la. As melhoras para si, Sr. Leite. Muito obrigada. Sra. Doutora, temos aqui um e-mail de um telespectador. O Sr. Costa tem 59 anos, escreve-nos de Braga, diz o seguinte: tive uma trombose ocular com perda de visão da vista direita. Da esquerda vejo razoável. Tomo tromolite. Coloco gotas protisol e monoprost. Agora apareceu-me uma catarata na vista que me deu a trombose. Faço exames e a médica diz que de ano para ano está tudo igual. Há alguma dificuldade em ser operado à catarata tendo tido a trombose ocular? Muito obrigado. Pergunta então o Sr. Costa. À partida não. A não ser, pode acontecer é o seguinte, a trombose ter sido tão grave que não justifique operar a catarata. Que a pessoa, mesmo tirando essa opacidade, o doente continuar a não ver por lesão das células retinianas. E pode ser essa a motivação pela qual não esteja a ser indicada a cirurgia de catarata. A própria trombose pode dar origem a alterações, por exemplo, um glaucoma neovascular ou alterações muito graves que podem, por exemplo, fazer com que uma cirurgia de catarata seja mais arriscada, sendo que, numa situação dessas, muitas vezes, nem sequer tem indicação por não haver melhoria da visão, sim, apesar de se remover a catarata. Portanto, a catarata em si não é a responsável pela trombose, nem a trombose é responsável pela catarata. São duas coisas completamente diferentes. Sr. Costa, muito obrigada também por esta pergunta. E chega-nos mais um e-mail relacionado precisamente com cataratas. Muito boa tarde. O meu pai teve cataratas, foi operado com sucesso, mas agora a visão começou a piorar outra vez. Será que as cataratas voltaram e que vai ter de ser operado outra vez? Ele já tem 80 anos de idade. Muito obrigada, Catarina Santos, de Vila Real. Obrigada. Não, a cirurgia de catarata só é feita uma vez, pode haver complicações ou outras alterações no olho, isso sim podem acontecer ao longo da vida. Uma das complicações foi a que eu falei, foi a opacificação da cápsula posterior onde se coloca a lente no final da cirurgia, que faz parte do procedimento, e isso, como disse há pouco, é extremamente frequente e fácil de resolver. E, portanto, agora, ter outra vez catarata, não. Podemos ter outros problemas, muitos outros problemas de saúde no olho. Aliás, depois desta cirurgia deve ser sempre reavaliada até pela DMI, até por outro tipo de patologias, por exemplo. Claro que sim. Muito obrigada também por esta pergunta. Mais um e-mail do Sr. António Leão, tem 51 anos, muito boa tarde. Na empresa onde trabalho fizemos um exame médico, examinaram a minha visão, do lado esquerdo 0,8 e do direito 0,7. Neste caso é considerado perda de visão, como posso fazer para melhorar? Muito obrigada, Sr. António. A visão, se foi feita em âmbito do local de trabalho, provavelmente não foi, pelo médico do trabalho, provavelmente não foi feita por um oftalmologista. 8 décimos ou 7 décimos, que são as visões que têm cada um dos olhos, permitem-nos, por exemplo, conduzir e fazer uma atividade diária mais ou menos normal. Mas, por esse tipo de descrição, não consigo saber se a visão pode ser melhorada, por exemplo, com óculos, ou se há alguma doença que impossibilite a melhoria da visão para 100%. E nesse sentido só indo a uma consulta de oftalmologia, obviamente. Claro que sim. Muito obrigada também por esta pergunta a este telespectador e todos os outros que participaram neste primeiro bloco do consultório. Sra. Doutora, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigada. Continuação de um bom trabalho para si e boa semana. Nós seguimos em frente e dos cuidados com os nossos olhos passamos para a saúde oral, como é habitual, também vai estar connosco daqui a pouco, esta terça-feira, o Dr. Miguel Almeida, médico dentista. A importância da saúde oral na autoestima é o tema da tarde de hoje. Já sabemos que uma boa saúde oral e um sorriso saudável também e brilhante são um cartão de visita de uma pessoa, e já sabe que aqui tem também a oportunidade de esclarecer as suas questões precisamente relacionadas com medicina dentária. Pode ligar a partir deste momento através do número de telefone 22 508 3297 ou também pode entrar em contacto connosco enviando a sua questão, o seu testemunho, a sua história, a sua opinião para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e estamos de regresso daqui a uns minutinhos. Conto consigo. Até já.